Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de astronomia. Hoje o tema da aula será o planeta Terra e seu satélite. Está disponível no livro de vocês a partir da página 72, que a prof estará explicando então este conteúdo. A Lua, então, é o único satélite natural do planeta Terra, fazendo parte do nosso sistema solar. A distância da Terra e da Lua é de 384.405 quilômetros. Visualizada do nosso planeta, ela apresenta sempre a mesma face, tá, gente? Pois seu período de rotação ele é sincronizado com o do planeta Terra. O hemisfério lunar, que não podemos ver da Terra, é conhecido como lado oculto da Lua. A Lua não possui luz própria, logo, essa luminosidade que vemos do nosso planeta é devido à luz solar que é refletida na superfície lunar, tá bom, gente? A Lua faz ao redor da Terra um movimento de translação que leva 27 dias e 8 horas. E é ao mesmo tempo que dura o movimento de rotação, que é o movimento que ela faz em torno de si mesma, em torno do seu próprio eixo. Então, ao mesmo tempo, é sincronizado estes dois movimentos, então, tá? Nós falamos que a Lua não tem atmosfera, e ela foi totalmente já solidificada, então não tem magma no interior da Lua. Ela não tem, então, incidência de vulcões. Nós falamos que aquelas marcas que a gente chama de crateras da Lua, elas foram formadas por causa da colisão de outros corpos celestes num passado bem distante, milhões de anos atrás. Então, foi choque de meteoros que formaram todas aquelas crateras da Lua ali. Tá? A Lua, além do Sol, ela é responsável pelas marés do oceano no planeta Terra. Então, tem uma influência bem grande das marés. A Lua, ela também, gente, tem as fases bem marcantes que a gente vai trabalhar um pouquinho agora, então, tá? Tá bem explicadinho neste quadro aqui embaixo, laranja, falando das fases da Lua, então, tá? A gente começa a trabalhar pela lua nova, que nós não podemos ver ela. Então, a gente fala que é lua nova quando ela não é possível visualizar ela aqui da Terra, porque a face iluminada da Lua está voltada para o Sol. Tá? À medida que a Lua vai orbitando a Terra, a parte que é iluminada pelo Sol nos permite ver a Lua em formatos diferentes. Então, a partir que nós estamos conseguindo ver a Lua mais iluminada, nós chamamos de lua crescente. A partir que ela vai alcançando a posição, tá, completamente iluminada, nós chamamos de lua cheia. A partir que vai diminuindo a sua luminosidade, nós chamamos de lua minguante. E novamente, começa pela nova, pela crescente, pela cheia e pela minguante. Então, nessa ordem. Muitos calendários com as datas do mês, os dias da semana, feriados, recessos que a gente segue, alguns vêm com a informação do calendário lunar, então vem com as fases da Lua. Cada semana compreende qual fase da Lua, porque ainda tem agricultores, tem pessoas que se baseiam também nas fases da Lua, porque acreditam que ela interfere em todo esse processo. O que a gente sabe cientificamente é quanto às marés, devido à força de atração, que está até presente aqui a explicação para vocês. Na página 73, falando da influência das marés, então. Como a gente já sabe, a Lua ela é atraída por uma força gravitacional pela Terra, já que a Terra tem uma massa maior. Mas, segundo a lei da gravitação, a Lua também atrai a Terra. E é justamente essa força de atração que influencia nas marés, então, tá? Então, a gente tem essa influência comprovada cientificamente. Mas tem pessoas que acreditam quanto à influência no plantio de uma determinada planta, no crescimento, na germinação. Tem pessoas que acreditam quanto à questão da influência nos animais, na influência quanto ao corte de cabelo. Então,
Então, a gente tem algum conhecimento científico baseado, mas também tem muitas crendices populares, né, que influenciam em toda a informação que nós temos a respeito da Lua. Aqui os eclipses do Sol e da Lua. Primeiro eclipse que a gente trabalha aqui, então, tá, gente? Nós vamos chamar, então, de eclipse solar. É quando a Lua ela fica posicionada entre o Sol e a Terra. A sombra, então, ela é projetada em determinada parte do planeta e o brilho do Sol vai ficar escondido. Nós chamamos, então, de eclipse solar. Nós podemos falar que ele é parcial ou total. Total é quando visto na região onde a sombra da Lua é inteiramente projetada. E na região de penumbra, que é como se fosse uma sombra, a luz do Sol só é parcialmente bloqueada. Então, é possível ver um eclipse parcial, tá? Então, aqui está mostrando para nós, né, a imagem, então, do eclipse solar que aconteceu em agosto de 2008, lá na Rússia. Seguindo, então, nosso material, nós temos aqui no topo o eclipse lunar. Então, aqui a gente tem a posição dos 3 astros de maneira diferente. Agora, a gente tem o Sol, a Terra e a Lua. Ou seja, tá? O eclipse lunar é quando a Terra se põe entre a Lua e o Sol. Neste caso, a sombra da Terra ela incide totalmente ou parcialmente sobre a Lua. O eclipse lunar também pode ser total ou parcial. Quando ocorre um eclipse lunar total, a Lua desaparece completamente, tá? Então, aqui está mostrando a imagem de um eclipse lunar. Às vezes a gente fica sabendo pela mídia, né? Pela TV, pela internet, as datas que acontecerão os eclipses. Então, a gente consegue observar, né? E ver esse fenômeno bem interessante, né? Quanto ali a órbita, né, dos 3 astros importantes para nós, que é o Sol, a Terra e a Lua, então. Tá bom, gente? Seguindo aqui, nós temos as tarefas que serão de acordo com o conteúdo estudado. Então, aqui vai na número 1, está pedindo para observar o esquema, que mostra a Lua em 2 posições. Identifique e explique qual é o tipo de eclipse que acontece em cada uma das posições. É só ver a posição dos astros. Lembrando que ambos os eclipses têm a participação de Lua, da Terra e do Sol. Você tem que ver a ordem ali, o que está acontecendo. Na número 2, vai pedir para observar uma tirinha e justificar o que está acontecendo ali, tá? Se é um eclipse solar ou lunar, novamente, tá? Seguindo aqui a apostila, tem aqui a número 1, que está pedindo por que podemos afirmar que o ser humano fez ciência. Então, aqui, a partir desse conteúdo, dessa questão, vai ser feita uma retomada de conteúdos desde lá do início, tá? Que a gente trabalhou em ciências, inclusive quando a gente estava em aulas presenciais, as aulas normais que estavam acontecendo. Então, vai fazer retomada de alguns cientistas, a sua descoberta, né? Toda a sua contribuição a partir desses exercícios aqui, tá bom? Até a próxima aula.